Olá, meu nome é Natália e, sob orientação do professor Jacques e colaboração do mestrando José Laurentino, irei falar com vocês a respeito de câncer de mama. E para começar, vamos entender um pouco as mamas. As mamas são glândulas sudoríparas especializadas que caracterizam os mamíferos. O desenvolvimento intrauterino das mamas é igual em ambos sexos. No entanto, na vida pós-natal, as mamas desenvolvem-se muito pouco nos homens e nas mulheres sofrem grandes transformações. O início do desenvolvimento das mamas, ou mastogênese, ocorre por volta da sexta semana de desenvolvimento embrionário, com a formação da linha láctea. Como vocês podem perceber na imagem, a linha láctea estende-se das axilas até a região inguinal. Essa linha sofre regressão e, por volta da oitava semana intraútero, cada glândula mamária é formada. A glândula mamária formada é uma estrutura composta pelos sistemas ductal e lobular, envoltos por tecido adiposo, por onde passam vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e tecido conjuntivo específico da mama. Cada mama é composta por 10 a 20 lobos mamários, separados por tecido conjuntivo, e cada lobo corresponde a um ducto principal e suas ramificações. Durante o desenvolvimento das mamas, podem ocorrer alguns defeitos, como a agenesia mamária congênita, que pode ser classificada como amastia, ausência completa das estruturas mamárias, atelia, ausência da areola e ou papila, e amasia, que é a ausência do tecido mamário com preservação do complexo areolo-papilar. Ou ainda, glândula mamária ectópica, polimastia, quando há mama extranumerária, politelia, quando há papila extranumerária, e poliareotelia, complexo areolo-papilar extranumerário. Doenças hormonais também podem ocasionar anomalias mamárias, como a hipomastia, o desenvolvimento incompleto da mama, telarca prematura, o desenvolvimento precoce da mama, hipertrofia mamária, caracterizada pelo rápido crescimento da mama, e a ginecomastia, quando há presença de glândula mamária semelhante à feminina em um homem. A mama feminina, durante o seu desenvolvimento normal, passa por 5 estágios. O primeiro estágio, ou estágio infantil, vai do período pós-natal imediato até o início da puberdade. No estágio 2, ou de broto, a mama e papila estão elevadas e o diâmetro da areola aumenta. No estágio 3, mama e areola estão ainda maiores. No estágio 4, areola e papila continuam a expandir e projetam-se do corpo da mama. O estágio 5 compreende a mama da mulher adulta, com contorno suave e arredondado. As mamas têm a importante função de nutrição da prole e caracteriza a mulher como mulher. É símbolo de feminilidade e merece todo o cuidado. Por isso, por toda essa importância das mamas, a mulher, a partir da primeira menstruação, deve consultar um ginecologista, realizar exame clínico minucioso das mamas e, a partir dos 50 anos, realizar exames mamográficos. A partir da avaliação clínica e radiográfica das mamas, pode-se observar ou diagnosticar alterações benignas ou malignas. Dentre as alterações benignas, o fibroadenoma é o tumor benigno mais comum de mama e ocorre em adolescentes
e adultos jovens, de 20 a 40 anos de idade. Seu aparecimento após os 40 anos é raro, embora seu crescimento não seja incomum. O cisto mamário é outro achado bastante comum. Geralmente, ocorre em mulheres de 40 a 50 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Após a menopausa, a maioria dos cistos desaparecem. Já a mastite é a inflamação da glândula mamária. É denominada como mastite puerperal quando ocorre no pós-parto daquelas mães que estão amamentando, e não puerperal em casos distintos do pós-parto. A mastite pode ocorrer em homens, mas ela é rara. Pode ser causada por germes presentes na boca do recém-nascido, como Streptococcus, ou germes presentes na pele da paciente. Estes micro-organismos entram no tecido da mama principalmente por fissuras que acontecem no período da amamentação. Além dessas alterações benignas, podemos encontrar também as alterações malignas, que nesse caso o que nos interessa é o câncer de mama. O câncer de mama é a neoplasia mais comum em mulheres do mundo todo, segundo o Globocan 2008. Embora a incidência seja bastante alta, felizmente tem-se baixa taxa de mortalidade, o que ainda pode ser melhorado. Os resultados do Globocan estão de acordo com o levantamento do INCA, em que o câncer de mama aparece como a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, com uma previsão de quase 53 mil novos casos para o ano de 2012. Embora a taxa de mortalidade seja relativamente baixa, quando comparada às altas taxas de incidência, ela ainda permanece alta, quase inaceitável. Isso ocorre, muito provavelmente, porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. A sobrevida média após 5 anos é cerca de 61%. Quanto à sua origem, o câncer de mama pode ser do tipo esporádico, que é a maioria dos casos, ou hereditário, quando está relacionado a alguma doença genética ou alguma mutação nos genes BRCA1 ou BRCA2, que são genes que atuam como supressores tumorais. Protegem o genoma de danos por interrupção do ciclo celular e promovem o reparo de DNA danificado. Independente da origem, os principais fatores de risco para o câncer de mama são idade superior a 50 anos, casos de câncer de mama em familiares de primeiro grau, caso de câncer de mama prévio, presença de lesões cancerizáveis na mama. Alguns autores sugerem ainda que a obesidade seja um fator de risco, por aumentar o nível de estrógeno circulante, e que a menopausa, ao aumentar o nível de insulina e IGF-1 circulantes, poderia ativar fatores pró-inflamatórios, indutores da progressão celular, inibidores da apoptose e aumentar o risco de superexpressão de oncogenes. Outros sugerem que o etanol pode agir como cocarcinogênico, aumentando a permeabilidade da membrana celular a carcinógenos, inibindo a função hepática, prejudicando o metabolismo de nutrientes e induzindo ao estresse oxidativo. Além disso, pode atuar como mutagênico por meio do acetaldeído e pode aumentar os níveis séricos de estrógenos e a atividade de transcrição do receptor de estrógeno. São muitos os fatores de risco para o câncer de mama, não é? Mas, felizmente, a prevenção é possível. Deve-se evitar todos os fatores de risco possíveis, realizar o autoexame das mamas no 7º dia após a menstruação, todos os meses,
consultar regularmente um ginecologista e realizar exames de rastreamento quando indicado. Antes de passar pelo médico, a mulher precisa se conhecer. Conhecendo as mamas, é possível perceber qualquer pequena alteração. Por isso, é indicado uma vez ao mês, no 7º dia após a menstruação, examinar as mamas em um espelho, com e sem os braços elevados, observando assimetrias, retrações ou deformidades. Realizar palpação com a ponta dos dedos, em círculo, por toda a mama e região axilar. Pode ser deitada ou durante o banho. A mulher ela deve estar sempre atenta a qualquer alteração. Um endurecimento, sulcos, erosão da pele, vermelhidão ou ardor, fluido desconhecido, buracos, protuberâncias, veias crescentes, afundamento de mamilo, assimetrias, pele com aspecto de casca de laranja e qualquer nódulo interno. Atualmente, o rastreamento mamográfico ele é indicado a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 70 anos. E para aquelas mulheres com histórico de câncer familiar, é indicada a mamografia anual, a partir dos 35 anos. É importante ter consciência das mamas, saber quando é indicada a mamografia, porque qualquer achado durante o autoexame superior a 2 centímetros geralmente tem um prognóstico moderado. E o tumor de mama, ele dobra de tamanho em 100 dias. Então, todo cuidado ao observar e conhecer a mama permite que a mulher tenha um diagnóstico precoce. O câncer de mama, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ser sintomático ou assintomático, se apresentar como uma assimetria, deformidade, aumento de volume, alteração da pele, ulcerações, vermelhidão, drenagem de líquido pelo mamilo ou até retração do mamilo. As imagens mamográficas, que são obtidas no rastreamento, elas são classificadas de acordo com o sistema BI-RADS, que possibilita a triagem dessas pacientes. BI-RADS 1, negativo para alterações, BI-RADS 2, achado benigno, BI-RADS 3, achado provavelmente benigno. Nesse caso, sugere-se acompanhamento em intervalo curto, por exemplo, a cada 6 meses. BI-RADS 4, suspeita de malignidade, a biópsia ela deve ser considerada. BI-RADS 5, altamente sugestivo de malignidade. E BI-RADS 0, que é incompleto. Exige-se uma avaliação adicional, que pode ser repetir a mamografia ou realizar uma ultrassonografia. Os sinais que indicam malignidade em um exame mamográfico incluem densidades e calcificações. No entanto, nem todo câncer de mama é detectável pela mamografia, devido à densidade do tecido mamário, ausência de calcificações, pelo tamanho pequeno do nódulo e pela localização próxima à parede torácica ou periférica. Por isso, outros exames são necessários para complementar a avaliação da mama. Pode ser utilizada a ultrassonografia e, quando necessário, pode ser realizada biópsia para análise histopatológica. A ressonância magnética ela é indicada para rastreamento de mulheres de alto risco e também para o estadiamento pré-operatório. Então, após o diagnóstico de câncer de mama, é realizado o estadiamento, sendo que T refere-se ao tamanho do tumor.
TX, o tumor primário, ele não pode ser avaliado. T0, não há evidência de tumor primário. TIs, para carcinoma in situ, pode ser ductal in situ, lobular in situ ou doença de Paget do mamilo, sem tumor na mama. A doença de Paget da mama é um tipo de tumor que acomete a areola ou o mamilo, representando de 0,5% a 4,3% de todos os casos de carcinoma mamário. Pode apresentar-se de forma assintomática ou associada a hiperemia e eczema. A média de idade das pacientes varia entre 26 e 88 anos, mas o pico de incidência ocorre entre 60 e 70 anos de idade. T1, para tumores de até 2 centímetros. T2, tumores de 2 até 5 centímetros. T3, tumores maiores que 5 centímetros. T4 é para tumor de qualquer tamanho com extensão direta à parede torácica ou pele. Entre o T4D, também conhecido como carcinoma inflamatório, é uma forma rara e extremamente agressiva de câncer de mama. Ele caracteriza-se por rápida progressão, associada ao desenvolvimento de metástases, tanto locais como à distância, baixa taxa de sobrevida em 5 anos e desenvolvimento precoce. O seu quadro clínico assemelha-se ao de um processo inflamatório, daí o nome carcinoma inflamatório. N refere-se ao envolvimento de linfonodos. NX, os linfonodos regionais não podem ser avaliados. N0, ausência de metástase em linfonodos regionais. N1, metástase em linfonodos axilares homolaterais móveis. N2, quando há metástase em linfonodos axilares homolaterais fixos ou metástase clinicamente aparente em linfonodos mamários internos homolaterais, na ausência de evidência clínica de metástase em linfonodos axilares. N3, metástase em linfonodos infraclaviculares homolaterais, com ou sem envolvimento de linfonodos axilares, ou clinicamente aparente em linfonodos mamários internos. M refere-se à metástase à distância. MX, quando a presença de metástase à distância não pode ser avaliada. M0, ausência de metástase à distância. M1, quando há metástase à distância. Agora, eu vou discorrer um pouco sobre os tipos mais comuns de neoplasias invasivas da mama. Os carcinomas invasivos de mama pertencem a um grupo de tumores epiteliais malignos caracterizados por invasão de tecidos adjacentes e tendência à metástase à distância. Existem vários tipos morfológicos e alguns tipos histológicos têm prognósticos e características clínicas particulares. Os mais comuns e mais importantes para essa discussão são carcinoma ductal, que representa de 70% a 80% dos casos, carcinoma lobular e carcinoma ductal e lobular. Carcinoma ductal in situ apresenta-se com mais frequência como calcificações mamográficas, bilateral em 10 a 20% dos casos. As células malignas, elas estão limitadas aos ductos e lóbulos pela membrana basal. O tratamento de escolha é a mastectomia associada com a radioterapia e tem cura em mais de 95% dos casos.
A conservação da mama, nesses casos, aumenta muito as taxas de recidiva. Carcinoma lobular in situ. Achado casual em uma biópsia realizada por outro motivo. Não está associado a calcificações ou reações estromais. Permanece infrequente, mesmo com a triagem mamográfica. É bilateral, em 20 a 40% dos casos. E acomete mulheres mais jovens, 80 a 90% antes da menopausa. O tratamento é a mastectomia profilática bilateral, associada à hormonioterapia com tamoxifeno. E o segmento clínico. Dos tipos invasivo, o carcinoma ductal invasivo é o maior grupo de carcinomas mamários invasivos. Raro em pacientes com idade inferior a 40 anos, tem grande relação com mutações em BRCA1 ou 2 e clinicamente eles apresentam-se firmes ou duros e com margens irregulares. O carcinoma lobular invasivo, ele representa de 5 a 15% dos tumores invasivos de mama. Massa palpável infiltrante, normalmente localizado centralmente, de crescimento lento, e na mamografia é comum observar uma distorção arquitetural. Embora o foco da aula seja o câncer de mama feminino, é importante saber que o câncer de mama masculino também pode acontecer, apesar de raro. Sua etiologia é desconhecida, sugere-se que tem influência hormonal ou ambiental ou genética. Clinicamente, ele apresenta-se como um nódulo duro, indolor, fixo, na região subareolar. O mamilo pode estar afetado. O tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal invasivo, que tem um prognóstico semelhante ao feminino. O tratamento de escolha é a mastectomia radical modificada e a hormonioterapia para aqueles casos receptores de hormônio positivo. Além de lutarmos a favor da prevenção do câncer de mama, seja ele feminino ou masculino, podemos melhorar o quadro de sobrevida buscando o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. O tratamento de câncer de mama, ele é realizado por controle local, com cirurgia e radioterapia, e o controle sistêmico, com quimioterapia e hormonioterapia. E o câncer de mama, ele tem tendência a metastatizar para ossos, pulmões, fígado, sistema nervoso central e ovários. Para evitar a necessidade de qualquer tratamento, temos em mão a prevenção, o melhor tratamento. A prevenção pode ser primária, indicada somente para 5% dos casos, quando o paciente tem história familiar de câncer de mama. É a quimioprevenção, a mastectomia profilática e a oforectomia. Como meta futura de prevenção primária, muitas pesquisas têm sido realizadas na tentativa de desenvolver-se vacinas anti-câncer de mama. Está sendo testada uma vacina de AE37, que aumenta a resposta de linfócitos TCD4 em reconhecer e destruir células cancerígenas em pacientes HER positivo. Não tão distante, muito mais fácil e acessível, podemos cuidar bem da nossa saúde e prevenir muitas outras doenças, com melhor qualidade de vida, alimentação saudável e práticas de atividade física. Porque quando o câncer de mama não mata, ele deixa sequelas e estigmatiza as mulheres.
Obrigada!